Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Hoje é dia do oftalmologista e tem uma entrevista ao vivo aqui em nossos estúdios. Culinária saudável e deliciosa com Pamela Vitotti. Gabi Arruda fala sobre educação parental. E ainda você vai saber tudo sobre a importância do silêncio nas nossas vidas. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. No último boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Londrina sobre a situação do coronavírus, a cidade segue com 110 casos confirmados, sendo que dentre estes total, vou passar para cá, estão 76 pacientes estão recuperados, 14 faleceram. Isso dos casos positivos ativos. 11 pacientes estão em isolamento domiciliar e 9 internados. Foram descartados 926 notificações e outros 75 casos suspeitos seguem no aguardo do resultado de exames. A Organização Mundial da Saúde estima que atualmente o Brasil tem quase 1,2 milhão de cegos, dos quais 60%, ou seja, 700 mil, poderiam ter a condição evitada ou revertida caso recebessem o tratamento adequado a tempo. E hoje, no Dia do Oftalmologista, nós destacamos a importância de cuidar também da saúde dos seus olhos. Eu estou aqui no estúdio com a médica oftalmologista Fabiane Fuji. Fabiane, primeiro, parabéns pelo seu dia, né? Obrigada, Sara. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Num dia nosso, né? De oftalmologista. Vocês, exatamente. Bom, quando a gente fala de saúde dos olhos, acho que é muito importante a gente dizer que muitas dessas doenças, como eu disse agora aqui, poderiam ser evitadas ou talvez revertidas caso a gente descobrisse antecipadamente, com um tempo hábil. E isso acontece porque a gente não tem esse hábito de frequentemente ao oftalmologista, é isso mesmo? É verdade. O hábito, né, de procurar o oftalmologista somente quando a gente tem algum sintoma. Não estou enxergando, estou com dor no olho, estou com coceira, olho vermelho, aí sim procurar, né? Como você disse, grande parte das patologias oculares podem ser evitadas, né? Muitas causas de cegueira são reversíveis ou até tratadas, né? Quando um diagnóstico precoce. Vamos hoje citar o próprio glaucoma, que é uma das grandes causas de cegueiras irreversíveis, né? O glaucoma o que é? Uma pressão alta nos olhos? O glaucoma, ele cursa, né, com alteração de pressão ocular, nem sempre uma pressão muito alta e às vezes não dá sintomas, não tem dor, tá? Com alteração de nervo óptico e de campo visual. Nós vamos perdendo o campo visual da periferia para o centro. Então isso, como é gradativo, passa despercebido. Você começa a perder o seu campo periférico. Então você deixa de enxergar a periferia e vai tendo uma visão mais central. E isso, no decorrer dos anos, vai passando de forma imperceptível. Você não percebe. Sim. Quando começa a dar um sintoma é porque já tem um glaucoma avançado. E nessa fase ele é irreversível. Então é uma cegueira já irreversível, né? O próprio diabetes, que costuma dar lesões de retina, retinopatia diabética, no momento precoce a gente consegue ainda fazer tratamentos para frear essas lesões, né? Catarata é uma causa de cegueira reversível. Então a catarata, né, independente do momento que a gente realiza a cirurgia, é reversível, é uma cegueira através reversível. De cirurgia? Sim, catarata, o tratamento é sempre cirúrgico, né? Então assim, todo diagnóstico precoce nos leva a um tratamento também precoce, consequentemente evitando essa perda visual. Então a gente falou de catarata, a gente falou de glaucoma, a gente falou a questão do diabetes, que também interfere na nossa visão, que pode nos deixar cegos, né? Quais são as outras doenças relacionadas aos nossos olhos? Aí a gente tem os erros refrativos, né, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Isso a gente já fala principalmente a questão das crianças, né? Hoje a gente sabe que todo estímulo visual tem que ser feito na infância, em se tratando de diferenças de grau, graus assim alto em um olho e mais baixo no olho. Por quê? Às vezes não percebe porque com um olho só a gente vive normalmente. Então às vezes a criança pode ter uma diferença de grau, não perceber e a visão não desenvolver, a gente chama de olho amblíope. Outra causa de ambliopia é o estrabismo, né, olho torto nas crianças. Então a gente não pode ter aquela ideia assim, quando entrar no primeiro ano, com 6 anos, a gente vai levar para ver se está enxergando. 6, 7 anos às vezes é tarde.
né? Então, novamente, entra aí uma avaliação precoce também. Então, são causas reversíveis quando tratada. O próprio diagnóstico de catarata congênita nas crianças também, né? O teste do olhinho veio para isso, hoje já, né? Nasceu e já faz o teste, já faz, né? então a gente está conseguindo realmente ter tratamentos mais precoces. Doenças assim sistêmicas, né? A própria hipertensão arterial, às vezes ela pode levar ao cometimento ocular, levando assim principalmente a alterações, sangramentos, né? Em parte de fundo de olho, algumas doenças como a própria leucemia podem afetar a saúde dos olhos. Sim. Agora, você sabe uma outra coisa que pode afetar a saúde dos olhos? A idade. Eu acabei de descobrir isso, porque eu estava conversando aqui com a doutora, falei, doutora, eu sempre tive uma visão maravilhosa, só faltava ter visão de raio-x, nunca tive problema. E sempre, ótimo, de longe, de perto tem problema. Agora, gente, para ler eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque aqui tá tudo embaçado, eu vou colocando cada vez mais longe. Por que isso? Isso aí a gente brinca, né? Realmente é relacionado à idade. Todos nós, um pouco mais cedo, mais tarde, teremos o que a gente brinca, assim, que é o sinal que a gente ganha com os 40 anos. Ah, então veio de brinde. Então a gente chama isso de presbiopia, tá? Que é onde a gente começa a ter o quê? Uma perda de acomodação. A gente não consegue fazer aquela força para focar. Então, quanto mais perto, mais força a gente tem que fazer, a gente vai perdendo isso. Então a gente começa tudo o quê? Embaçado Afastar, aqui, ó. vai afastando. Eu lembro da minha mãe fazendo isso. Ela falava, vai que absurdo ter que fazer isso, ter que ficar colocando para longe. Ó, eu acho que eu tô precisando de um oftalmologista. Aí a gente vai afastando para ajustar realmente esse foco. Nossa. Né? E vai chegar um momento que se afastar não vai ser suficiente. Aí é óculos. Óculos. Aí vai ter que Vocês estão rindo de mim, né? Tá falando que, viu que ela falou? Todo mundo vai ter isso. Não adianta, Micael, Zé, a Kelly, tá todo mundo rindo de mim. Vão chegar na idade, vão chegar nos 40. Doutora, eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas. E claro, você de casa, você pode também tirar suas dúvidas pelo 3315-1313 ou também tirar suas dúvidas pelo Facebook. Manda sua pergunta pra gente. Já tem pergunta, né, Kelly? Vamos ver? Coloca aqui pra gente. Vamos ver qual que é a primeira pergunta. A Lenita Moriz do aeroporto perguntou o seguinte: é normal sentir dores dentro do olho? O que poderia ser? E aí? Dor ocular é algo muito amplo, né? Tem que ser investigada mesmo, tá? Pode ser dor, igual às vezes a pessoa fala, dor na bola do olho, né? Que a gente ouve muito, né? Dor na bola pode ser questão de musculatura, de estar forçando, você está forçando para enxergar, tá? Uma causa de dor. Pode ser uma dor já de outros lugares, como a sinusite, que costuma dar aquela sensação de olho pesado. Uma enxaqueca poderia? Uma enxaqueca, mas a enxaqueca ela vem com sintomas mais associados, né? Você fica fácil diagnosticar. Você vem com aquela queixa, eu tenho náusea, a dor, o barulho me incomoda, a claridade incomoda. E é uma dor bem característica, assim, eu tenho sintomas visuais, eu vejo luz piscando, eu tenho uma falha no meu campo de visão, vejo quadriculado. Então a enxaqueca tem os sintomas mais típicos, né? Eu tô com problema de visão naquela câmera ali, ó. Não consigo ler nada que tá escrito naquela câmera ali. Tudo que tá com o Zé, ó. O Zé tá ali, não enxergo nada, né, Zé, nessa câmera. Nesse TP não dá. Mas daí não é problema daí do TP mesmo. E fora isso também, assim, a gente tem que pensar nas crises de glaucoma, tá? O glaucoma, a dor nos olhos poderia ser associada ao glaucoma? Mas a crise de glaucoma agudo, que é uma urgência, uma das poucas urgências realmente oftalmológicas que nós temos, tá? Ela vem associada realmente a uma dor muito intensa no olho, associada às vezes a náusea, mal-estar. É o paciente que para no pronto-socorro mesmo. Então, nesse caso, é aconselhável a gente procurar um médico, né? Porque a dor nos olhos não é comum. Não é comum, não é normal. Não é algo normal. Agora, uma questão muito importante que a gente vem vem lidando, porque com a questão do coronavírus, essa utilização do uso de máscara, muita gente reclama. Não tem jeito, eu coloco a máscara e embaça meus óculos, não consigo ficar. E tem uma pergunta no WhatsApp sobre isso, coloca aí pra gente, vamos ver. Amélia Santos de Jataizinho, obrigada pessoal de Jataizinho que ele tá ligadinho aqui, tá? Como usar máscara com óculos embaça demais. Exatamente o que a gente ia falar agora. Porque complicou, né? E outra, aí, né? doutora? Por que o óculos embaça? Então vamos começar. Por que o óculos embaça? Mudança de temperatura, então de um ambiente que você tá num lugar quente vai pro frio, né? Mudança de umidade, aquilo que você abre a geladeira, né? Ou você tá num ar-condicionado e você sai pra fora, entra no carro, o carro tá quente, aquele embaça. Então, mudança de temperatura e umidade. Isso, né, leva ao embaçamento, tá? O ar, quando a gente respira, ele sai quente, né? E o óculos tá numa temperatura
mais baixa. Então, essa diferença de temperatura leva realmente a esse embaçamento. Então, o que precisamos fazer? Né? A gente pode, primeiro, o que é mais fácil, ajustar a máscara. Se você pega... Quer experimentar? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, então a gente vai simular um pouquinho essa questão do uso da máscara e do óculos, porque muitas pessoas têm reclamado que embaça demais. Vou colocar um óculos aqui. Um óculos, ok. A gente tem uma imagem aqui no plasma que mostra exatamente isso, o óculos embaçado de respirar. A máscara, tá? A máscara tá aqui. Ok. Ó, eu vou colocar... Tá embaçando? Embaçando. Tá embaçando. Então, por quê? Porque tá saindo o ar quente por aqui. Melhora aqui a posição. O óculos por cima da máscara. Aí não embaça? Entendeu? Entendeu mesmo? Ó, a diferença. Né? Então, é posicionamento. Posicionamento. Se eu tiro aqui, ó... Vai embaçar. Então a gente coloca o óculos em cima da máscara. Eu vi que você trouxe, doutora, um monte de produtos. Queria que você me explicasse o que é isso e por quê. Então, o que a gente... Microfone. O que a gente tem visto muito, tá? Na internet, tudo. A questão do sabonete. Você passa o sabão na lente, esfrega, tudo, né? Isso vai só limpar. Ele limpa. Na verdade, assim, tá? Acaba estragando os tratamentos que as lentes têm. Tá? Ah, é? Porque hoje as lentes vêm com tratamento anti-reflexo, né? Tratamento anti-risco, tratamento para não juntar tanta sujeira, tanto pó. Então, ele vem cheio de tratamentos. E isso, quando você passa, você está tirando todo o tratamento. Você vai comprometer a sua lente. Tem que tomar muito cuidado você paga com isso. super caro numa lente que E você tá de tanta coisa e você está danificando, tá? Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que às vezes acontece, assim, por que para alguns resolvem, para outros não, né? Tudo depende também, assim, porque a gente tem que criar uma película. Tá. Na lente, para evitar o contato da água, da umidade ali, para condensar, para não deixar condensar, né? Para não deixar embaçar. Então, quando você passa o sabão, você cria essa película. Mas, se é um óculos que já tem alguns tratamentos, não vai ter essa aderência disso daí, porque a película não vai grudar, porque foi feito para não grudar. Para não grudar. Então, tem gente que fala assim, mas eu fiz isso e não resolveu. Tá. E alguns resolvem, né? Tá. Aí a gente tem, gosto de falar assim, alguns lencinhos, né, próprio para limpeza do óculos, tá? Então você mantém o óculos mais limpo, né? Você pode é com um lenço mesmo. Você abre o lenço, faz a limpeza, tudo, você mantém o óculos mais limpo. Da mesma forma que também existem produtos também, que você compra em óticas também, né? Você joga ali, né? É tipo um detergente específico para óculos, exatamente, para lente, para não danificar o tratamento, tá? Que é? E esse aqui é aqueles anti-embaçante que existe principalmente para... funciona esse anti-embaçante? Para alguns óculos esportivos, sim, porque você entra o quê? São óculos que às vezes não tem tratamento. Óculos de natação, por exemplo, entendeu? São lentes simples, ninguém coloca tratamento nessas lentes, né? Então eles têm realmente agora, esse efeito nossos assim. Óculos de sol e de grau não a gente tem que tomar cuidado porque, não vai estragar. Exatamente, são substâncias que podem danificar o tratamento das lentes. Não tem que tomar cuidado com isso. O que é isso daqui que você trouxe? O que é esse daqui? Esse aqui é o protótipo do nosso olho. Tá. Deixa eu pegar aqui. É como se fosse um recorte, né? É o olho aberto, tá? O olho aberto. Visto de frente ali, né? Ó, aqui o olho. A gente não imagina, é um órgão tão pequeno, né? Mas tão importante pra gente, né? E eu até conheço várias pessoas, casos de pessoas por causa de diabetes, ou outros casos que acabaram perdendo a visão, ou fizeram cirurgias e por aí vai. Bom, doutora, você sabe que a gente está bombando aqui no nosso Facebook, várias pessoas comentando, falando, dando os parabéns pro dia do oftalmologista. Olha lá, o Igor de Alencar. Bom dia, o Ademar Galhardo, pretérito na vista. O que é pretérito na vista? Não sei o que ele quis dizer. Patrícia Sanches, essa oftalma é excelente, olha lá. Pterígio ele colocou. Pterígio. O que é pterígio? Pterígio é uma proliferação, tá, da conjuntiva, que ela cresce em cima daquela carninha. Diferente da catarata. É diferente da catarata. Tem gente que fala que aquela carninha que cresce aqui por cima é catarata. E não é? Aquela é pterígio. Esse é o pterígio. Aquela carninha que cresce. A catarata, ela é dentro do olho, ó. Essa lente que é para ser transparente, ela vai ficando opaca.
E daí você não enxerga direito. Então começa a atrapalhar. Então a catarata é dentro do olho. Visualmente, assim, por fora a gente não consegue ver a catarata. Nem sempre. Olha Numa só, fase mais avançada até confunde, sim, né? entendeu? Agora o pterígio, que é aquela carninha que cresce. E a gente é diferente. confundindo. Sim. E tem como reverter. Tem tratamento, sim. O Cirurgia. pterígio é cirúrgico e a catarata também. Doutora, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Está convidada para voltar mais vezes. Obrigada. Acho importante a gente falar, né, da saúde da nossa visão, da saúde dos nossos olhos. É saúde também, a gente tem que se cuidar. Já vou agendar minha consulta com você, porque eu estou precisando, acho que de óculos. Daqui a pouco vocês vão ter uma apresentadora com óculos, viu, Zé? Daí vai enxergar o TP. Daí enxerga o TP. Doutora, obrigada, foi um prazer. Obrigada pelo convite. E o prazer foi todo parabéns meu. pelo seu dia. Obrigada. Fabiane Muito Fude, foi um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço. Obrigada mesmo. Com a escassez de máscaras descartáveis no mercado desde o início da pandemia do coronavírus, o uso de máscaras caseiras de pano passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde à população em geral. Mas você sabe como higienizar essas máscaras? Em relação à máscara de tecido, que o Ministério da Saúde recomenda agora o uso para toda a população, ela é eficaz como mais uma forma de prevenção, né? Ela é uma barreira física, então alguns chamam de máscara de contenção mecânica, né? Porque é para conter realmente as secreções. O Ministério da Saúde orienta que, para ser uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir as seguintes especificações: ter pelo menos 2 camadas de pano, ser individual e feitas nas medidas corretas, cobrindo totalmente boca e nariz. O que está recomendado seria aquele tricoline, é um tecido de algodão, né? Porque ele protege, permite uma certa ventilação para a pessoa respirar. E ele tem a trama mais fechada do que alguns tecidos que a gente vê. Não é para andar com a máscara assim, para respirar melhor. Não é para andar com a máscara, né, assim para poder falar. Então ela tem que realmente ficar bem ajustada. Não pode ficar aquela máscara folgada, para respirar melhor, mas daí não vai ter o papel de proteção. Além de saber usar as máscaras, é importante saber higienizar. E é simples e fácil. Apenas água e sabão e uma boa esfregada faz toda a diferença na higienização das máscaras. Máscaras de tecido, o período de troca, a gente fala que geralmente em torno de 2 horas ela já começa a ficar umedecida pela própria respiração ou se a pessoa estiver falando com a máscara. Então seria recomendado aproximadamente 2 horas. O outro problema bastante frequente que a gente vê é que a pessoa põe a máscara e fica toda hora, ajusta, vai para cá, vai para lá, né? Ou tira a máscara e coloca em qualquer lugar, pega a máscara por qualquer lado. Então, essa face externa, ela vai entrar em contato com as partículas, né, seja de outras pessoas ou do ambiente. Essa face é contaminada, né? E a face interna, na verdade, é contaminada com a nossa secreção. Existem vários tipos de máscaras, mas o importante é saber qual tipo usar. Nós temos 2 tipos principais que a gente utiliza no cuidado ao paciente suspeito ou confirmado, que seria a máscara cirúrgica comum, que a gente usa inclusive, né, em procedimentos cirúrgicos, normalmente a gente já utiliza. Ela tem 3 camadas e ela tem realmente um papel de filtro mesmo, né? Ela filtra as gotículas maiores, tanto do profissional para o paciente, quanto do paciente para o profissional que está atendendo. E para alguns casos, para a intubação do paciente, por exemplo, a gente precisa utilizar essa máscara, vou abrir para vocês verem. Ela é chamada de PFF2 ou N95. Essa máscara é indispensável para a gente atender os pacientes com casos confirmados, casos em UTI. E está ficando muito difícil encontrar essas máscaras para comprar. Além do valor ter subido muito, né? Essa máscara custava mais ou menos 20 centavos cada uma, agora custa cerca de R$4. E mesmo assim a gente muitas vezes não encontra para suprir a demanda do hospital.
E essa aqui custava em torno de R$2, hoje a gente está pagando R$20 em média. E infelizmente a gente vê muitas pessoas na rua usando essa máscara e provavelmente estão usando de forma inadequada, de maneira que ele vai descartar muito rapidamente. Então nós estamos fazendo uma campanha para doação para a população que não trabalha na área de saúde, fazer a doação dessas máscaras para a gente direcionar aos serviços que estão com dificuldade para a obtenção. Essas doações podem ser feitas ou no Instituto Respirar ou na sede da Associação Médica de Londrina. E uma recomendação que a doutora deixou é, antes de você colocar a máscara, você tem que ter lavado suas mãos. E depois, após colocar, lave suas mãos novamente. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia do Silêncio. O intervalo é rapidíssimo, eu volto já já.